Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é a arbitragem. E que tema! É um assunto polêmico desde que o futebol foi inventado. Com o passar dos anos, os árbitros ficaram na evidência. Para debatermos esse e outros assuntos referentes à arbitragem, temos a presença do deputado Paulo Ramos, do PSOL. Obrigado pela presença, deputado. Obrigado, é uma alegria participar com o Sérgio, né? Isso, que você vai anunciar desse encontro. Com certeza. A presença, então, do Sérgio Correia, que é presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, já foi árbitro e também assistente. Obrigado, Sérgio. A gente agradece o convite, aí estamos à disposição da TV para as perguntas que vocês desejarem. Perfeito. Bem, o Brasil é o país do futebol. Mais de 80% da população torce por um clube. Deputado Paulo Ramos, qual é o seu? Botafogo, que Botafogo. vai subir, vai Com sair certeza. da segundona carregando o caneco. Tá certo. E o Sérgio Correia, tem time? Tenho, claro, torço para o Esportivo de Guaratinguetá, que hoje está na terceira para a quarta divisão do futebol brasileiro. É a terra natal, Guaratinguetá. Minha terra Vale natal. do Paraíba. Exatamente. Tá certo. Quem nunca xingou um árbitro de futebol? Tadinha da mamãe, hein? Muitos dizem que tem duas. A verdadeira é aquela que é adorada pelo torcedor? Claro que não. Essa é o que o torcedor xinga. A adorada é aquela que é a mamãe do árbitro. Não é isso aí, Sérgio Correia? Exatamente. Eu transporto a figura da mãe para as federações, que os árbitros são oriundos das federações e suas mães são as federações. Tá certo. Não, mas eu ainda estou na fase do xingamento. Tá do xingando árbitro muito? Que deu pênalti contra o Ceará. Todo mundo viu que não foi pênalti. Olha o deputado polêmico aí, Sérgio Correia. De respeito, né? As imagens mostram, né, o lance e as pessoas interpretam. Com certeza. Bem, a Comissão Nacional de Arbitragem, nos últimos anos, tem investido bastante na formação de novos árbitros, palestras, cursos, integração com as federações. Mas, mesmo assim, as reclamações são grandes. Eu pergunto ao Sérgio Correia, que eu conheci o Sérgio Correia quando ele apitava, depois ele foi ser assistente, depois, desde 2005, está na CBF, aí saiu, voltou, tinha cabelo branco. Hoje o Sérgio Correia, ele tinha cabelo preto, melhor. Hoje só tem cabelo branco. O senhor, deputado Paulo O meu Ramos, já caiu. Não, o senhor já caiu. Eu tenho alguns. É a função de presidente da Comissão Nacional de Arbitragem que faz você ter tanto cabelo branco, Sérgio Correia? Não resta dúvida que a arbitragem é um problema muito sério, né? Mas temos que trabalhar, a função é essa, a dificuldade é grande, né? E eu não enveredei pela política como nosso deputado, e aí pode pintar o cabelo de acaju, pode tá com os externos bem cortados, mas estamos aí trabalhando para tentar dar essa volta por cima. Deputado, o senhor é torcedor, além de parlamentar, claro, torce para o Botafogo, já disse aqui no nosso Arena Esportiva. Eu pergunto para o senhor, tanto lance polêmico, o que tem acontecido? Não, a polêmica é natural. Faz parte do futebol? Bom, primeiro, compreender o papel do árbitro e as dificuldades que ele enfrenta. Hoje, já incorporaram alguns avanços tecnológicos. Mas em relação ao árbitro, não há recurso, como, por exemplo, no judiciário. Sim. Ele tem que decidir ali. E nós próprios, torcedores, mesmo torcendo para o time, nós vemos muitos lances que são extremamente polêmicos, de difícil visualização e, portanto, de difícil decisão. É muito difícil. E eu acredito, sinceramente, já houve aí inúmeras histórias, mas eu, pela projeção do futebol, hoje eu não acredito que haja qualquer árbitro mal intencionado. Mal intencionado. Não acredito nisso. Porque a fiscalização, a exposição, o nome fica tão exposto que eu acredito na boa fé, mesmo quando tem algum lance que prejudica o meu Botafogo. Mas eu acredito, não vou imaginar, que o árbitro em qualquer jogo estivesse ali, ou esteja com o objetivo de patrocinar o interesse de um. A própria comissão de arbitragem dizer isso. Também já tem evoluído muito na própria formação dos árbitros. Cursos e mais cursos que a CBF tem feito, convênios, o UEFA, Comebol, a Confederação Sul-Americana, a FIFA. Sérgio, o seu lugar, eu digo assim, é uma cadeira elétrica, porque você recebe muita reclamação, tem recebido muita reclamação, mas hoje, por exemplo, as transmissões esportivas são com 16, 18 câmeras. Às vezes até aquele comentarista de arbitragem,
Ele tem dúvida do lance, passa 2, 3 vezes, ele não chega a uma conclusão de que é jogada. Ou estava impedido, foi mão na bola, ou bola na mão, se foi pênalti, se estava mais para frente, se a bola saiu, não entrou. É complicado assim mesmo, Sérgio? É verdade, o deputado tem razão, a arbitragem é uma coisa muito complexa, né? Nós temos 200 milhões de políticos, 200 milhões de treinadores, 200 milhões de árbitros, 200 milhões de médicos no Brasil. Então, nós temos trabalhado, investido muito forte no treinamento, com instrução vindo de fora, instrução internacional. A FIFA tem nos brindado com os cursos aí, nós chegamos a 34 cursos nos últimos 8 anos internacionais. E este ano, por exemplo, nós chegamos a 115 cursos em todo o país. Então, há uma evolução, naturalmente, começando pelas federações e depois, em consequência, a nível nacional. E nós temos dados numéricos que comprovam a evolução, tanto em tempo de bola rolando, chegamos aí a triplicar o que era em relação ao ano passado. O número de faltas, nós estamos no mesmo patamar da Europa, perdendo apenas para a Inglaterra, ou seja, várias ações que deram resultado. Bem, com o Estatuto do Torcedor, veio a obrigatoriedade de sortear os árbitros para as partidas de futebol, seja no campeonato da CBF, das federações chamados estaduais. Com a entrada em vigor da Lei 671, que trata do refinanciamento da dívida dos clubes, sancionada esse ano pela presidente Dilma Rousseff, se estabeleceu a alteração do artigo 32 do Estatuto do Torcedor, que trata do sorteio. Pela nova legislação, olha só, os árbitros devem ser escolhidos mediante sorteio. Então mudou o quê? Aí é que vem o detalhe. Dentre aqueles previamente selecionados ou em audiência pública transmitida por uma rede mundial. Eu vou passar a bola para o deputado. Deputado, em rápidas palavras, o que é uma audiência pública aqui no Parlamento? A audiência pública é uma mobilização a partir do Poder Legislativo para debater um tema específico. Perfeito. E é só para dizer a questão do sorteio, até no Poder Judiciário. A distribuição dos processos. Perfeito. Dos processos. Um juiz. Já houve, inclusive, inúmeras denúncias de fraude. Determinados processos com autores determinados, nas mãos sempre dos mesmos julgadores. E houve uma evolução nos tribunais de justiça. A mesma coisa lá no futebol. Ô Sérgio, a lei mudou, alterou o Estatuto do Torcedor, porque incluiu uma audiência pública. A CBF, ela continua fazendo sorteio. Ela não fez ainda audiência pública. Por que não fez e por que manteve o sorteio? É que nós iríamos até iniciar as audiências públicas. Mas como a lei está falta um pouquinho, alguma coisa explicativa ali, como é que seria a audiência pública? Nós abriríamos para o público em geral, se é aberto ao público, qualquer pessoa que desejar pode ir até a CBF e participar da audiência. Eles terão direito a se manifestar, a dar suas opiniões. Por exemplo, um grande jogo, um jogo no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Nós vamos designar, por exemplo, 2 árbitros para o sorteio. Se for audiência pública, se nós dissermos árbitro X, árbitro Y, alguém na plateia, na audiência pública, fala, mas por que é esse árbitro? Nós vamos explicar por questões técnicas, por isso, por aquilo. Mas eu acho que não deveria ser esse, eu acho que ele não está preparado, ele errou, né, em determinada época, ele não está numa fase boa. Vai ficar um debate muito extenso e para evitar uma insegurança na confecção e depois não haver um questionamento, nós optamos por continuar com o sorteio e aguardar entender o que o legislador quis dizer. O deputado Paulo Ramos é um dos mais veteranos, mais experientes aqui da Assembleia Legislativa, também já foi deputado federal. E o senhor tem uma experiência vasta em termos de leis, tá? Porque aqui a casa é o nosso legislativo. No Estatuto do Torcedor, ele determinava sorteio, mas não dizia o critério. Aí a CBF criou um critério para sortear como as federações. Na nova lei do Profut, que é a que refinancia a dívida, ela revogou o artigo do Estatuto do Torcedor, mas ela mantém o sorteio ou audiência pública transmitida em rede mundial, mas não dá critério. E a CBF manteve o critério, deputado. Não foi mal redigida esse ponto? Resta saber a intenção do legislador com a audiência pública. Quem é que participaria? Somente representantes dos clubes que estão envolvidos naquele campeonato? Como é que seria? Então, eu acredito que o sorteio, tendo um universo razoável de árbitros habilitados, é o melhor caminho.
não podendo também repetir. Porque às vezes assim, às vezes o sorteio é preocupante. Porque é preciso saber, ter critérios para o sorteio. Mas a lei não diz isso. Aí a CBF Não, mas a deu o CBF critério dela. Mas eu entendo que cabe à CBF mesmo estabelecer um critério consensualizado com os clubes que participam daquele campeonato. Pô. Nós temos aí a Série B, por exemplo, nós temos a possibilidade de um leque bem maior de árbitros, que em relação à própria pressão que é exercida, né, num jogo de futebol, e conseguimos até 12, 13, 14 equipes, sem que haja repetição de árbitros através de sorteio. Na Série A, que é um campeonato dos mais disputados do planeta, 12, 13 equipes disputando o título, e no rebaixamento é uma dificuldade muito grande, aí exige claramente que nós tenhamos árbitros mais experientes. Só que você não consegue dar experiência para o árbitro se ele não fizer um jogo, se ele não fizer 2 jogos, 3 jogos. Então isso demanda algum tempo. E o sorteio, às vezes, atrapalha um pouco na questão de escolher o jogo para determinado árbitro novo. Aí você tem que colocar ele numa partida de uma dificuldade média ou elevada e correr o risco de não ter um árbitro naquela dimensão para aquela partida. Então não é uma coisa muito complexa. Nós estamos trabalhando, mas temos que cumprir a lei. Veja só como é difícil, né, deputado? Imagina a hipótese, através do sorteio, do mesmo árbitro ser sorteado para um jogo pelas mesmas equipes. Então, um critério. Se apitou um jogo anterior, por exemplo, Botafogo e Flamengo, esse árbitro não poderá participar do sorteio para a partida seguinte, Botafogo e Flamengo. Para ter cuidado. Mas e se ele for bom tecnicamente? Aí é o que eu estou dizendo. Nós temos Aí a comissão... Não é simples. Nós temos um exemplo muito tranquilo na Copa do Mundo 2014, recente, aqui no Brasil. Nós tivemos um árbitro que apitou a final, um árbitro italiano. Ele apitou 4 jogos, foi designado para 4 partidas. E não foi sorteio, foi designação direta. Das 4 partidas, ele fez 3 jogos da Argentina. Ou seja, 75% do jogo que ele atuou foi da Argentina. Imagina se a Argentina vence aquela final por 1-0, um gol de um impedimento, um gol, um penal. A dúvida, as teorias das conspirações que nós ouviríamos. Por outro lado, o Sandro Beira Rich, que foi o brasileiro que representou o país na Copa do Mundo. Ele fez 3 partidas e foi cotado para a final. Se ele fosse para a final, ele teria feito 3 da Alemanha. Então, para vocês verificarem a dificuldade que é você ter que designar. E, primeiro, a arte de futebol é como um jogador. Nascem craques ou não. E nós não temos uma quantidade extraordinária de árbitros para os 10 jogos da Série A com aquela garantia de que nós teremos grandes arbitragens. Na verdade, quando a boa-fé preside as relações sociais, as relações clubísticas, todas as relações, as coisas caminham. Agora, a má-fé é de difícil controle. É verdade. Mas eu estou convencido hoje, já tivemos muitas críticas, já foi uma coisa de ebulição. Mas existe uma certa tranquilidade hoje na escolha dos árbitros. Já não há contestações, já não há acusações, denúncias. Há muito tempo que nós não ouvimos isto. Há críticas técnicas, mas não essas acusações. Nunca não nos livraremos das críticas. Exatamente. Mas não há nenhuma insinuação da existência da má-fé na escolha do árbitro, o que tranquiliza o torcedor. Muito bem, a gente vai voltar já aqui no Arena desse tema que é muito polêmico, a arbitragem. Daqui a pouco a gente volta aqui no Arena Esportiva.